mais um cafezinho e vamos falar de profissionalismo. Vamos lá. O que é profissionalismo no desenvolvimento de software? Vamos lá, vamos pensar nisso. Esse cafezinho aqui é sugestão do Pedro Dev P2P, né? Já que tá sem ideia, e realmente eu tô sem ideia do cafezinho, tá, galera? Assim, é difícil ter ideia, tá? Para quase 500 cafezinhos, né? O que você entende por se profissionalizar? Eu sempre leio livros técnicos que acompanham a bolha e não tenho dificuldade em as entregas de ponta a ponta. Mas o meu gestor me questionou isso e eu não tive o que falar. Fiquei me questionando também o que é continuar se profissionalizando. Na mesma hora perguntei de pós e disse que isso não é limitador de carreira. Então, se não é livro técnico, pós o que é? Assim, o que é se profissionalizar? Vamos pensar assim, no exemplo mais básico, né? Assim, pensa só, você tá na sua casa aí e fala que nem aqui em casa quebrou algumas tomadas, eu tive que consertar, né? Assim, fiz tosco, né? Ficou feio, ficou mal feito ali. Você vê que uma delas tem até ficou um buraquinho, né? Isso é porque eu fiz, eu sou um amador naquilo, eu sou um desenvolvedor, eu sou um eletricista amador, na verdade nem amador porque eu não gosto daquilo, né? Eu faço o que precisa, né? Mas, e se eu fosse chamar um eletricista? Eu poderia pegar uma lista e chamar imagina que eu venho um bem porco aí, aquele eletricista estereotipado, cara ali, sei lá, toscão, todo sujo, com aquela roupa toda mulamenta, suja, chega com aquela chave de fenda aqui no canto e fala, isso aqui tem que fazer tal coisa, você vai comprar um negócio e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Fala assim, pô, cara, isso não é um profissional. Você para e pensa, isso não é um profissional. Aí no final assim, fala, beleza, você vai me dar uma nota pelo serviço? Pô, você quer pedir nota, cara? Tu me fode, né? Isso não é um profissional. Não é um profissional sério, né? Pelo menos assim. É alguém que ele tá ali, sei lá, ele tá ali porque ele precisa ganhar dinheiro, né? Não quero entrar no mérito aqui de ser um capitalista, blá, blá, ganhar pouco. Não, assim, eu só quero que o quê? Eu quero chegar alguém na minha casa, né? Que ele não me ofenda, que ele não me deixe com medo, né? E que ele faz um serviço ali, eu pago pra ele, né? Eu quando fazer um serviço de casa assim, eu falo pra pessoa, olha, bota seu preço, tá, cara? Bota seu preço, porque eu sempre pago bem as pessoas que eu contrato, né? Mas assim, a gente olha para aquilo ali, que aquilo a gente fica com um pouco de receio, né? Então assim, eu quero fazer uma analogia desse perfil com o perfil do desenvolvedor do profissional. O que é um desenvolvedor de software profissional? Ele vai chegar e vai tentar resolver um problema. E isso parte também da contratação do desenvolvedor, né? Eu chego muitas vezes, eu pego alguns sistemas que a gente tem que resolver, alguns bugs, e a pessoa, não, porque tem que fazer isso. Eu falei, bicho, eu falo assim, tu é desenvolvedor desse sistema, né? Tu conhece o código desse sistema que parece que tu conhece o código, né? Por que você precisa de mim, né? Então vai que resolve, né? Então, muitas vezes, imagina você ali, você chegar, você chegar pro cara ali, e falar assim, esse chuveiro aqui tá funcionando porque essa tomada queimou. O cara vai lá, a tomada não era o problema. E aí você chama ele de novo porque, pô, o chuveiro continua não funcionando. Às vezes, no desenvolvimento de software pode ser assim, mas sabe que eu falei uma coisa? Eu falei, ó, o problema tá na tomada, né? E muitas vezes a gente vê muito isso, né? O profissionalismo do desenvolvimento de software, ele parte desde toda a cadeia. Você não pode ter um grande profissional, ele tem que saber orientar a cadeia, né? E você assim, ó, beleza, peraí, não vamos... E eu sempre faço isso, ó, peraí, não me venha com soluções não, que a gente tem que entender o problema. Entender o problema, entender corretamente o problema faz parte de ser um bom profissional. Então, assim, ó, cara, assim, dá agonia quando eu olho desenvolvedor de software, que pra mim, pra profissional é todo mundo aquele que ganha dinheiro fazendo aquilo. Assim, tem desenvolvedor de software não profissional? Tem. O cara aqui, a profissão dele é outra e ele tem que desenvolver software. Vamos imaginar aqui um cientista de dados. Ele não é um desenvolvedor de software profissional. Ele é um cientista de dados profissional. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer software que vai dar as informações que ele precisa, né? Obviamente tem alguns que são, né? Obviamente vai ter uma interseção ali, mas eu trabalhei em uma empresa que era de IA. A gente fazia síntese e reconhecimento de fala. E lá tinha muito linguista. Eles eram linguistas profissionais. Eles escreviam o software. Só que o software deles chegava para mim, eu tinha que produtizar aquilo, transformar em algum produto, ou mesmo tornar aquilo estável, né? Porque assim, uma outra coisa que você quer de um profissional é que ele entregue produtos que não quebrem, né? Que ele entregue produtos que não
que não quebre. Outra coisa que a gente espera no profissional, o que a gente espera no profissional? Pense, né? A gente espera que ele diga exatamente o que ele está entregando. Então, por exemplo, um desenvolvedor de software profissional, ele vai fazer o quê? Ele vai entender o processo da empresa, vai sugerir melhorias, falar assim, poxa, mas peraí, né? A gente tem os sprints aqui, a gente lista as tarefas, mas assim, eu tô colocando mais coisas do que eu poderia nessa tarefa, então eu tô adicionando mais funcionalidades. Não, cara, você pega uma tarefa ali, você vai fazer o quê? Você vai fazer exatamente o que ela está dizendo. Ah, não, mas pensa em outra coisa. Então discute, e aí pergunta, ó, posso inserir no escopo dessa ou tenho que criar um novo ticket? Tenho que criar um novo ticket, separa num brain separado e faz um merge daquilo. Por quê? Você tem. Isso acontece muito na área que eu trabalho, né? Assim, tipo, a gente vai fazer, por exemplo, sexta-feira entrou em contato comigo um gerente aí. Eu tinha corrigido um bug, aí é só que eu corrigi o bug, aí eu fiz uma release, e aí quando eu tava validando a release, por quê? Eu faço a release, eu valido ela, eu não entrego diretamente a pessoa. Eu faço ali, se tem um teste de regressão, o nosso teste de regressão, eles não são rodados automaticamente, eu rodo ele, verifico ali, passou os testes, beleza, mando de volta, né? Eu mesmo baixo, às vezes, rodo alguns testes localmente, para quê? Para ver se ela tá ok, porque pode ser que eu insira algum bug, né? E o profissional é aquele que, quando ele entrega, ele tem processos de validação, né? Um profissional, ele racionaliza o processo dele, né? Ele não faz as coisas assim, tipo... Eu até ia falar do negócio e meio que eu esqueci, né? Eu comecei a falar do profissional do amador, né? Então, me dá agonia, e aí eu vou voltar aquilo, né? Me dá agonia os caras que postam... Não, que vai pro tentativa e erro. Bicho, um profissional não pode ir pro tentativa. Tipo, ele pode tentar identificar o bug por tentativa e erro. Fala, não, será que quando eu insiro isso, né? Mas um desenvolvedor de software profissional, ele tem que ter uma racionalização sobre o processo de desenvolvimento. Fala assim, olha, entender como é que é um software, entender como é que ele se comporta, entender como é que é o funcionamento, entender os frameworks que ele tem, né? Então, assim, se você... Tudo bem, se você é um júnior, tudo bem não saber essas coisas, mas tipo, se você é um sênior e trabalha com framework, tenta saber qual que é o processo, qual que é o ciclo de vida do seu framework, tenta entender como são as fases, tenta entender ele internamente, por quê? Porque isso vai te ajudar a profissionalizar, né? E dá pra saber isso, né? Você conversando com as pessoas, dá pra saber assim, cara, esse cara tá fazendo gambiarra. Esse cara não sabe nem o que tá acontecendo aí. Esse cara não conhece nem o framework dele. Ele tá fazendo gambiarra. E, cara, isso não é profissional. Você não quer chamar um cara pra consertar a tomada da tua casa que ele vai fazer gambiarra. Você não quer isso. Você quer que você. E assim, eu como esse apartamento é meu, né? Eu comprei ele, graças. Porque eu não ouvi os influencers de economia, né? Que em 2014 estavam todos loucos falando pra você não comprar apartamentos, né? Me ferrei, mas eu consegui, tá pago, né? Por exemplo, quando eu boto alguma coisa aqui, eu quero que o cara faça bem feito. Eu prefiro pagar mais. Eu prefiro pagar mais. Por quê? Eu prefiro pagar mais. Porque, cara, eu não quero que o cara faça uma coisinha aqui e eu pague de novo. E eu pague de novo. E eu pague de novo. Eu prefiro pagar 2 vezes o cara do que chamar o cara 2 vezes. Entendeu? Eu prefiro isso. É uma lógica básica. Então, assim, se você é um dev profissional, cara, tente fazer um produto de forma que ele seja validado. Que ele tenha validação. Primeiro que você entenda o que está sendo feito, né? Depois que ele tenha uma validação, né? Você fala assim, não, peraí, eu não vou entregar assim, não. Uma coisa que é muito comum, assim, no desenvolvimento de software, é só colocar um if. Pô, você fala assim, então faz. Se é só colocar... Óbvio que eu não falo assim para cliente, nem pro meu chefe, né? Eu falo, não, peraí, eu sempre falo assim, um momento, não é só colocar um if. Porque aí eu explico o comportamento interno. Porque essa aplicação funciona assim, 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 e para eu mudar esse comportamento eu tenho que implementar uma outra classe para fazer tal coisa, blá, 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 e eu vou dizendo. Ou assim, olha, eu posso até colocar um if, mas isso não vai cobrir todos os testes. Não, isso pode quebrar o comportamento, eu tenho que validar que o comportamento é mantido. Então, para eu ser um desenvolvedor profissional, primeiro que voltando do zero, né? Eu tenho que entender o processo da empresa. Eu tenho que saber criticar esse processo. Tipo, esse processo me possibilita desenvolver software com qualidade em tempo. Não, esse processo tem muita burocracia. Então, como é que a gente pode reduzir a burocracia desse processo, mantendo as garantias que ele quer? Porque isso é uma outra coisa que eu vejo muito a galera... porque desenvolvimento de software tem muita burocracia, não sei o que. Eu quero fazer Go Horse, né? Quero fazer Go Horse. Só que para e pensa assim, bicho, essa burocracia foi criada por alguém que quer garantir alguma coisa. Então, primeira coisa,
antes de você falar mal do... E falar mal é uma coisa muito ruim, né? Você não quer, por exemplo, contratar um eletricista e que ele vai falar, pá, a casa do Vitor é uma porcaria, cara, tava toda suja a casa. Talvez tivesse, porque eu tenho 2 filhos, né? Eles saem de manhã e deixam uma bagunça, eu chamo a eletricista de manhã. Então, tipo, talvez a casa tivesse uma bagunça, mas eu não quero que alguém fique falando nisso, né? Então isso é falta de profissionalismo também. Isso é falta de profissionalismo, né? Eu acho que assim, né? A gente não pode ficar falando mal de empresa, né? Nenhuma empresa quer que ninguém fale mal dela, né? Obviamente, né? E isso faz parte do profissionalismo, né? Se você quiser falar mal, fale no ambiente restrito, fale com seus amigos, não no WhatsApp, né? Porque vai que alguém tá ali naquele grupo que não é, que não gosta de você, não sei o quê. Fale no ambiente restrito, que você confia das pessoas. Você não precisa ficar se expondo, cara. Isso é ruim pra você, tá? É ruim pra você. Mas, voltando aqui, né? A gente tem que se esperar do que a gente espera dos outros profissionais para ser um profissional da nossa área, né? Então, eu acho, por exemplo, né? E aí voltando ao caso dos processos, né? Quem criou aquele processo queria algumas garantias, né? Então, você pode até sugerir coisas novas, mas tente entender o que é a garantia. E aí eu acho que um bom profissional de desenvolvimento de software, ele vai questionar muitas coisas. Por exemplo, cara, quando eu entrei na atual empresa, né? Eu apanhei muito disso, tá, galera? Que ninguém me deu essas dicas, tá? Puta, se alguém tivesse me chegado pra mim e falasse assim, ó, cara, agora você tá no mundo profissional. Porque as empresas sacaneiam um pouco a gente, né? Nem com aquele discurso assim, ah, porque a gente é uma família, você tem videogame, não sei o que. Bicho tão profissional! Tão profissional, tu tá vendendo a tua força de trabalho. Aquilo dali não é uma família. Na família, assim, um dia você ficar desempregado, se você arrumar um dia, vai dizer assim, ô, peraí, vamos tentar ajudar aqui. Alguém vai te falar assim, cara, isso tá errado, você podia fazer tal coisa. Isso não é uma família, isso não é um grupo de amigos, isso é uma empresa. E se você acredita nessa bobeira de, isso é uma família, você tá caindo num negócio, assim, tudo bem que eles podem criar um ambiente acolhedor, tudo. Cara, aliás, é a obrigação deles. Ninguém quer trabalhar num ambiente que é não acolhedor. Mas assim, eu sempre mantenho hoje em dia, depois dos meus 2 últimos empregos, eu sempre mantenho eu faço um personagemzinho ali, ó. Chega, foi contratado, ó, vou comprar um sapato novo, uma calça jeans muito boa, né? Uma camisa, um conjuntinho de camisa, que eu não tenho mais nenhum, porque agora eu sou home office, né? Vou dar uma ajeitadinha no cabelo, barbinha sempre bem feita, né? E vou chegar lá e vou ser um cara sério, vou assim, ó, beleza. Assim, cara, uma das vezes que um choque que eu levei, né? Ele tava discutindo alguma coisa, de happy hour na empresa, né? E tava um alemão da Motorola, primeiro emprego que eu trabalhei, tava um alemão da Motorola lá. Aí eu perguntaram pra ele tava incomodado pra caramba, e ele falou assim, olha, a gente pode conversar sobre isso no café, mas aqui não é o café. Aqui a gente tá discutindo sobre coisa de trabalho. Aí, ficou assim, porra, né? Que lapada seca, né? Mas isso também tipo, você tem que criar os ambientes de discussão, assim. Cara, o brasileiro gosta de fazer piada o tempo todo. Mas, bicho, piada não é bem-vinda às vezes. Cara, tem empresa que a galera gosta de fazer piada. Cara, não é bem-vindo. E se a sua piada estiver incomodando alguém ali? Né? Eu não gosto de futebol, né? Tava até meu diretor brincando comigo. O Vitor é aquele brasileiro que não gosta de futebol, né? Tipo, o único brasileiro que não gosta de futebol. Eu não gosto de futebol, tipo, eu não gosto de futebol. E aí. E aí chega às vezes na reunião, os caras ficam falando. Aí fica falando meia hora de futebol e eu falo assim, porra, velho, eu perdi meia hora da minha vida tendo que ouvir futebol numa reunião que deveria ser sobre o design do projeto. Bicho, isso pra mim é incômodo. Como pode ter sido assim, eu trabalhei em times que tinham gerente de projeto, pode ter sido pra ela, pra gerente de projeto, pra não sei quem. E muitas vezes na empresa as pessoas engolem sapo. Então você vai ser um profissional quanto menos você agride dos outros. Quanto menos você vai chegar ali e falar assim, ó, porque você tem uma coisa que eu sempre boto na minha cabeça quando eu chego numa empresa, né? Cara, tá todo mundo ali que todo mundo precisa ganhar salário. Né? Tá todo mundo ali que todo mundo precisa ganhar salário, tá todo mundo de saco cheio, todo mundo pegou trânsito, então eu vou fazer eu vou ser o mais agradável possível. Eu não vou fazer piada, eu não vou. Que não seja. Eu não vou ficar descontraído, eu quero ser objetivo. Eu quero resolver meus problemas e ir embora. Né? Não vou ficar no videogame, não vou chegar mal vestido, não vou chegar mal cheiroso, né? Obviamente que tipo, quem vai de busão ali tem uns problemas, né? Mas assim.
eu tento me manter uma imagem de alguém que ali eu falo assim, pô, esse cara é profissional. Esse cara é sério, esse cara sabe o que tá falando. E manter a imagem de que você não é sério, você é descontraído, é legalzão, pode ser ruim pra você, sabia? Teve uma empresa que eu trabalhei, né? Meu pai via brigando comigo, né? Falou assim, porque você vai trabalhar de camiseta e calça jeans, velho, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, papai, ninguém liga pra... Eu falo, papai, ninguém liga pra isso, não, ninguém liga pra isso, não. E realmente, aparentava que não ligava, né? Aí tem uma vez que eu fui contratado por uma empresa que ela nem tá mais no meu currículo, tá? Eu tirei, assim, eu ignoro. Pra mim ela é um ano... Não, na verdade, assim, eu fiquei 6 meses empregado no total, né? Mas, assim, eu considero esse um período sabático. De certa forma foi um período sabático pra mim, né? Eu cheguei lá, fui contratado, aí eu cheguei no projeto, né? Descobri que o projeto já não existia mais. E que eu seria demitido depois de 3 meses, antes de começar a trabalhar. E que ninguém ali gostava de mim, porque ninguém gostava de mim. Eu olhei assim, caralho, velho. Por que fizeram isso comigo? E eu fiquei me perguntando, por que fizeram isso comigo? Por que me fizeram isso comigo? Aí meu pai me deu real, como é que você se porta? Você não se porta com alguém sério. Se eles falam assim, olha, a gente tem que contratar alguém aqui pra cobrir esse... Tem filha da puta que faz isso, né? Vai contratar alguém pra cobrir um período só e, tipo, eu quero alguém que eu vou demitir depois. Assim, eu vou pegar o cara menos sério possível. Eu vou pegar o cara o mais vagabundo possível. Aí como é que ele avalia? Isso, não tô dizendo que isso é certo agora. Não tô dizendo que isso é certo. O que eu tô dizendo é assim, a gente tem que se defender disso. Porque o correto seria dizer, olha, é uma vaga aqui que ela é temporária. Eu ia falar, não, obrigado, não quero. Não queria uma vaga temporária, né? Mas, né? Fui colocado naquela empresa e, tipo, eles pegaram assim, o cara que veio mais mulamento Eu não fui mulamento, tá? Eu fui numa camiseta, eu sempre uso camiseta Hering, né? Aqui eu tô com uma camiseta do Batman, ó, que eu comprei no brechó, né? Né? Uma calça jeans que na época tava velha mesmo. Cara, eu tava ruim no dia, né? Eu lembro que eu tava trabalhando pra caramba, eu tava meio ruim. Eu lembro da entrevista, né? E aí era um cara que ele me conhecia há muito tempo. Ele me conhecia muito tempo e falou, e aí, cara, como é que tá? Não, a gente vai bater papo, não sei o que, lá. E aí ficou uma, 2 horas batendo, eu falei, velho, que entrevista, eu falei, que entrevista bosta. Eu nunca vou contar essa merda de empresa, né? E fui contratado. Eu falei assim, pô, então assim, eu pensei assim, ele me contratou que é um antigo amigo. Beleza, né? Vamos lá, né? Vamos. Tá, eu conversei com ele mais uma vez. Beleza, a gente começa. Era engraçado que eu comecei no mesmo dia que eu comecei na tua empresa, né? Só que alguns anos antes, né? Eu comecei no dia 18 de agosto, né? E aí eu falei, beleza, né? Vamos começar lá. Aí, na sexta-feira, antes de eu começar, eu abri o LinkedIn, o cara tinha se demitido, tava em outra empresa. Eu olhei assim, eu olhei a esposa, nossa, que bizarro. Ele me contratou, ele mandou mensagem esses dias, ele se demitiu. Ele saiu da empresa. Como é que um gerente contrata alguém e sai da empresa? Eu fiquei pensando assim, né? Cara, era pegadinha, era roubar. É uma cilada, Bino. É uma cilada, Bino. Né? Quem não sabe o carga pesada, né? Era uma cilada. E eu caí na cilada. E qual que foi o que eles usaram? Eles olham assim, a pessoa que não é séria. Se eu tivesse chegado lá com uma camisa boa, me importaram, chegaram e disse, não, cara, falaram assim, não, tudo bem, ó, eu sei que a gente teve mas eu tô aqui pra fazer entrevista de emprego, então você quer saber da minha experiência profissional ou não quer saber? Não, Rafael, desculpa, cara. Se quiser conversar, marca comigo no café, mas marca comigo na empresa, porque eu tenho que voltar pra minha empresa. Eu tava trabalhando, eu tenho que voltar pra minha empresa. Eu podia ter terminado a conversa daquela forma. Aqui dali não ia causar uma má impressão na pessoa. Ia causar muito pelo contrário, uma boa impressão. Falar, puta, o Vitor não é alguém que a gente pode zoar. Né? Eu tenho que criar essa imagem, porque tá todo mundo querendo comer o rabo, todo mundo, de empresa. E assim, a gente tem que causar a impressão de, tipo, cara, esse cara é sério. Eu não vou foder com ele. Eu não vou ferrar com ele. Então, ser profissional é tudo isso, né? Assim, eu sei que eu divaguei um monte nesse cafezinho, né? Mas ser profissional é desde você saber o processo que você está, conseguir criticar ele, criticar de maneira política. Que eu falei, política. Entender quais são por que aquilo ali existe, quais são os pressupostos, o que a pessoa quer. Fazer política ali. Se a gente tivesse tal coisa, sugerir. Uma coisa que eu fiz muito na minha carreira foi só criticar por criticar sem dar uma sugestão, né? Falar assim, olha, o processo aqui é muito longo, a gente tem essas reuniões, né? E se a gente substituísse essa reunião por tal? Seria possível? Cara, uma pessoa não se sente ofendida com aquilo. Com uma abordagem dessa. Porque se, tem essa reunião aí de 2 horas, aí que reunião chata no caralho. Isso ofende as pessoas. Não falar mal da empresa.
entregar o seu trabalho dizendo realmente o que você fez, entendendo o processo que está submetido, entendendo as relações comerciais da empresa, né? Por exemplo, uma vez eu não discuti, né? Eu só olhei e ignorei, né? O cara falou assim, quem usa Git Flow, Long-Lived Branch, quem usa Long-Lived Branch é idiota. Eu olhei assim, tipo, era um CTO de uma grande empresa, né? Eu olhei assim, véi, não faz sentido. Eu dei vontade assim, putz, não faz. Eu acho que eu devo começar. Talvez não faça sentido no seu contexto, mas em outros contextos faz. Por exemplo, eu trabalho em telecom. Em telecom você precisa de long-lived branches e você precisa fazer roll down de algumas de bug fix. Por exemplo, fiz o bug fix ali pro master, vou fazer para as outras versões de LTS. Por quê? Porque é o contrato que as empresas da área dão. Que é, assim, são empresas diferentes. Isso, eu que já naveguei em diversos. Eu sempre falo assim, que muitas vezes a gente está no desenvolvimento de software e a gente não sabe como é o mercado. O mercado ele é diverso, né? Então, por exemplo, muitas pessoas estão inseridas no contexto de startups. O conceito de startup, você está se fudendo pro seu cliente. Assim, eu tenho meu produto aqui, quem quiser compra, quem não quiser, que você assina aqui. Não, isso não funciona em todo canto. Eu já trabalhei com setor elétrico. Setor elétrico, cara, para você integrar o negócio, você tem que dizer assim, ó, eu vou ter um banco de dados tal que aí a pessoa fala assim, esse banco de dados eu vou manter, tá bom? Se você vai manter, beleza. Ele não quer que aquele banco de dados fique exposto, né? Ele tem que saber tudo que entra, você tem que dar relatório de tudo que entra, você não pode dar qualquer funcionalidade, então é muito chato. Sim, é muito chato e ele tem os motivos de ser chato. Seria muito idiota. Que cara chato. Seria muito idiota. Seria não profissional de mim sair reclamando dos motivos dele. Porque ele tem os motivos dele, ele tem um contexto dele. Né? O setor elétrico é um setor diferenciado. Eu trabalho com telecom, é outro setor diferenciado. Né? Pô, não importa ali se eu quero perder. Não importa sim, dados no setor de telecom. É dinheiro, né? É dinheiro no sentido, tipo, imagina que você tá vendo esse vídeo no YouTube. Você abriu esse vídeo no YouTube, você iniciou a sessão, você terminou a sessão, aqui dali tem um monte de mensaginha Kafka aqui dizendo quanto você usou de bytes dessa sessão que está sendo processado pelo meu sistema e está dando no billing do seu celular. Sabia disso? Sabia disso? E se eu perder essas mensagens aqui, se eu perder essa sessão, se a sessão não for bilada no sentido, de billing, né? O que acontece? O telecom perdeu dinheiro. A telco perdeu dinheiro. Então, tudo isso são contextos diferentes. Então, assim, ser profissional, e aí um dos maiores cafés que eu vi, que eu já falei, né? Ser profissional é você dar uma impressão de que você tem ciência do que você está fazendo, que você sabe navegar pelos diversos meios, né? Pensa na metáfora que eu usei do eletricista porco que chega na tua casa, que fala mal de você, que reclama da sujeira, que pode ter sujeira na minha casa, sim, pode. Eu sou uma família com 2 filhos, né? A gente não é rico, a gente não tem empregado, né? Então, assim, eu vou limpar, eu tenho reunião de manhã, são contextos, a gente tem que entender os contextos, né? Então, ser profissional é isso. Então, assim, uma outra dica que eu posso te dar, né? Pro seu gerente saber que você é profissional, pergunta pra ele, tá bom, o que você espera de mim? Não, assim, ó, beleza, eu tô fazendo isso que você espera de mim. Eu sou só um júnior, assim, eu sou só um júnior, sou só um pleno, né? O que você espera de um sênior? Joga a pergunta aberta. E aí você vai aprender com aquilo e aprender a navegar. Porque uma das grandes coisas que um profissional tem que saber é navegar por ambientes incertos. Não na incerteza de eu saber se vai ser demitido ou não. Isso é falta de profissionalismo de level. Os níveis mais elevados, eles deveriam dar segurança, porque isso aí tá teoria da administração. Eu lembro que estudei isso aí quando eu estava na Unicamp, né, na disciplina com o professor Vasco de administração para engenharia. Profissionais bem pagos e com segurança rendem muito melhor e com informação. Né? Então, se você deixa a pessoa sempre insegura, ela vai render menos. Então, assim, os níveis gerenciais, eles deveriam dar segurança para você, dar informação para você poder render mais. Entendeu? Então é isso, pessoal. Espero que meu cafezinho tenha te ajudado alguma coisa. Foi uma mentoria aí que você pode me agradecer com subscrever no canal, sei lá, dá o like, joga naquele grupo de zap, compartilha nas redes sociais, isso aí. Valeu, pessoal. Muito obrigado.